Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista exclusiva aqui pelo canal Fator Político BR. E hoje estamos em dose dupla porque temos uma convidada especial, né, Catiúcia? Isso mesmo, Berenice. Fator Entrevista tem a honra de receber a professora de Direito Penal, advogada e ex-deputada por São Paulo, Janaína Pascoal. Muito obrigada, Janaína, pela participação aqui com a gente no Fator Político BR. Bom dia, eu que agradeço a honra do convite. Muito bom poder conversar com vocês. E olha, hoje nós elencamos diversos temas para conduzir a entrevista e nós já começamos falando sobre o sistema judiciário brasileiro. Janaína, o Supremo Tribunal Federal definiu penas para alguns condenados pelos atos do dia 8 de janeiro, aqui em Brasília, que chegam a 16, 17 anos de prisão em regime inicial fechado. São penas mais duras do que condenados por crimes como homicídio, narcotraficantes. Qual a sua opinião sobre isso? Bom, coincidentemente, eu dei aula sobre aplicação da pena essa semana, e os alunos perguntaram, né, e eu vou responder aqui o que eu respondi para eles. Por mais que eu me esforce, né, para admitir as justificativas para a aplicação dessas penas, eu não consigo concordar com esse cálculo, né? Existem várias questões a destacar. O primeiro ponto, e até fiquei feliz por ouvir outros professores, outros especialistas se manifestando nesse sentido, porque eu fui, acho que, a primeira a levantar, é a impossibilidade de cumular os crimes de golpe de Estado, né, e supressão do Estado Democrático de Direito. Então, a maior parte dos acusados perante o Supremo está sofrendo, seja o processo, né, sejam as condenações, com base em dois crimes que têm, assim, muita proximidade. Então, os magistrados, na verdade, o Ministério Público e os magistrados teriam que escolher um único caminho, né? Se eu não me engano, o ministro Barroso levantou isso. Se eu não me engano, foi o ministro Barroso, mas ele acabou vencido. Então, tem um erro, né? Eu digo aqui com todo respeito, é um erro grave, porque, às vezes, quando a polícia instaura o inquérito, até coloca vários crimes na capa, mas o intuito é investigar para definir mais adiante qual seria o crime exatamente. E aí, o que aconteceu? O Ministério Público pegou todos os crimes possíveis, juntou, e na hora da condenação, os ministros somaram as penas. Então, já aí tem um erro grande. Eu também tenho críticas, tá? A própria capitulação, a própria imputação desses crimes contra o Estado Democrático de Direito, porque eu não vislumbro naqueles atos, que foram atos criminosos, isso eu não discuto, a possibilidade de efetivamente conseguir mudar o governo ou suprimir o Estado Democrático de Direito. Então, a meu sentir, ainda que fosse um desses crimes, nós estaríamos diante de crime impossível, né? O máximo que nós poderíamos ter seriam danos qualificados, se alguém eventualmente foi constrangido também, um constrangimento ilegal contra a pessoa. Então, assim, danificar patrimônio público é crime, tem uma pena significativa, mas as outras imputações me pareceram exageradas. E o que eu tenho dito é o seguinte: a esquerda hoje aplaude, mas é um precedente, né? Porque quando eu estava aqui na Assembleia, que nós votamos a reforma da Previdência, o pessoal da esquerda que era contrário invadiu a Assembleia, quebrou portas, né? Houve também depredação. Nós estávamos lá dentro, ficamos acuados, teve que colocar gás de pimenta ali, eu quase asfixiei. Então, o que hoje está acontecendo com a direita, ninguém, né, pode garantir que amanhã não aconteça com a esquerda. Então, é um equívoco aplaudir essas condenações que me parecem injustas. Janaína, você já demonstrou ao longo da carreira excelência como professora e como advogada. Essa experiência na academia, e vale lembrar, cada dia mais marcada por ideologias progressistas. Então, essa rotina acadêmica, ela facilita o exercício de um cargo político ou atrapalha, já que a vida pública muitas vezes colide com os princípios do direito, apesar de depender exatamente dele para, por exemplo, a elaboração das leis? Olha, eu sinto que me confere maior conhecimento no sentido da realidade universitária. O que eu percebi?
Muitos fatos que eu já conhecia assim há muitos anos em profundidade por estar na academia, alguns colegas na Assembleia, inclusive da esquerda, desconheciam. Eu vou te dar um exemplo muito objetivo. Eu dou aula de bioética já há muitos anos. E eu acompanhei todo o desenvolvimento dessa ideia de que as crianças, por exemplo, os meninos, né, as crianças que nascem meninos e começam a colocar roupas de meninas, ou o contrário, eu acompanhei na faculdade, né, em textos acadêmicos, sobretudo do exterior, esses tratamentos com hormônios, né, bloqueadores dos hormônios naturais, os hormônios cruzados. Então, assim, eu sabia que isso acontecia há muito tempo no mundo, eu sabia que os médicos no mundo já estavam arrependidos e que isso estava quando eu comecei deputada e hoje, né, continua se desenvolvendo, continua assim crescendo no Brasil. O que está sendo discutido como algo ruim no exterior é tido como novidade da ciência aqui no Brasil. Então, eu apresentei uma emenda, né, na Assembleia para proibir esses tratamentos, que eu considero como se fosse assim laboratório com as nossas crianças. E foi interessante que, quando eu apresentei essa proposta, mesmo os deputados de esquerda, né, que são apoiadores, geralmente, dessas bandeiras, disseram que eu estava inventando. E como eu sempre levei todo mundo muito a sério, eu nunca parti do pressuposto de que uma crítica de um colega fosse algo assim vil, né? Eu sentei com esses colegas, mostrei para eles e eu percebi que eles não estavam mentindo, eles achavam que era invenção minha. Depois é que começaram as audiências públicas e eles perceberam que eu tinha razão, muito embora eles não tenham me dado razão, né? Eles seguiram defendendo esses tratamentos. Então, assim, estar na academia me conferiu uma visão talvez antecipada de muitas coisas. Mesmo na época do impeachment, quando eu pedi o impeachment da ex-presidente, pessoas de direita achavam que o Largo de São Francisco era um ambiente de direita. E já fazia muitos anos que estava completamente tomado pela esquerda, né? Então, eu acho que estar na academia me possibilitou ver muitas coisas antes. Eu entendo que, nesse sentido, facilita. Janaína, a nossa próxima pergunta ainda está dentro desse tema do sistema judiciário, mas já puxa também para o próximo, que é o Congresso Nacional. A senhora, né, você, já posso chamar de você, já está autorizado, quando candidata ao Senado, chegou a afirmar que poderia ser um teatro as brigas entre o chefe do Executivo e o Supremo Tribunal Federal. A senhora ainda mantém essa impressão? Olha, o que eu penso é o seguinte: o ex-presidente Bolsonaro, muito embora ele tenha verbalizado muito essa briga e hoje ele está inelegível, ele perdeu oportunidades muito preciosas de enfrentar isso. Então, por exemplo, ele teve 2 vagas no Supremo. E, assim, com todo respeito aos ministros que foram indicados, e existem algumas decisões deles com as quais eu concordo, outras não, não estou aqui fazendo nenhum reparo ao currículo deles, às capacidades deles, mas eles não eram os quadros mais alinhados, né, com o nosso pensamento, entende? Então, por exemplo, havia vários procuradores da República ali no movimento MP para a Sociedade, que inclusive me ladearam ao pedir impeachment de ministros do Supremo, pessoas apoiadoras do ex-presidente. Ele nem recebeu esse pessoal na época da decisão das vagas. Houve vários momentos em que ele pôde indicar magistrados para as outras cortes superiores, inclusive o próprio TSE, e ele indicou nomes alinhados com a esquerda, né? Olha, tem um professor da USP, uma pessoa de currículo impecável, que deu parecer contra o impeachment da Dilma, e o Bolsonaro indicou esse professor para o TSE. Este professor agora votou contra ele. Então, assim, o que eu tentei dizer ali foi que o presidente perdeu oportunidades muito preciosas de colocar na máquina pessoas que iriam lutar pelas nossas pautas. Ele fez isso com o Senado, né? Ele preferiu apoiar senadores que batiam continência, puxavam o saco dele, a pessoas que de verdade defendem a vida, a família,
a infância, né? Essa autonomia, a soberania. Então, assim, nesse sentido, eu mantenho o que eu falei. Eu mantenho mesmo. Eu acho que ele... E aí a gente pode levantar várias razões, tá? Mas, assim, ele perdeu oportunidades preciosas. Então, do Senado e da Câmara, o Congresso aprovou proposta para o fundo eleitoral de 5 bilhões e esse recurso pode sair das áreas de saúde e educação. Gostaria de saber como que você vê essa questão, que é polêmica, né? Então, vamos lá. É uma questão difícil de ser enfrentada, porque esquerda e direita nessa pauta estão unidíssimas, né? O Lula foi sustentado pelo fundo partidário do PT a vida toda. O Bolsonaro, hoje, é sustentado pelo fundo partidário do PL, né? Desculpa, mas eu tenho que falar, o próprio Deltan Dallagnol, né, hoje é sustentado pelo fundo partidário do Novo. Então, essa é uma pauta complicada de enfrentar. Né? Eu, quando fui candidata a deputada estadual, paguei a minha campanha inteira do meu bolso, foi uma campanha que custou 50 mil reais, eu não peguei um tostão nem privado nem público de ninguém, consegui ser eleita por força do processo de impeachment, daquela visibilidade toda. Se eu tivesse concorrido à reeleição, todas as contas aí que foram feitas, eu teria conseguido, mas eu decidi colocar meu nome à disposição ao Senado. Paguei a campanha do meu bolso, R$ 49, não peguei dinheiro de ninguém. Eu tive que enfrentar Márcio França, astronauta, o candidato do PSDB, o próprio Aldo Rebelo e outros candidatos que tiveram, no mínimo, 5 milhões de fundo eleitoral. Então, é impossível, né? É absolutamente impossível. Eles se unem, eles votam, eles se outorgam. Antes era muito fundo eleitoral, mas as pessoas esquecem que, além do fundo eleitoral, tem o fundo partidário, e agora a moda desse povo é ganhar salário para ser filiado. Né? Então, assim, eu vejo que isso assim, se aproxima de uma improbidade, né? Porque é dinheiro público. Agora, quem é que vai coibir? Porque nós vemos o tempo inteiro membros da magistratura, membros do Ministério Público, indo aos políticos para também elevarem os seus benefícios, aqueles benefícios que não aparecem como quebra de teto constitucional. Então, fica isso, né? É muito triste, é vergonhoso, e eu ouso dizer, pelo que eu levantei, que isso, nessa magnitude, só acontece no Brasil. Tem toda a razão. Professora, a senhora falou 49... Qual foi o valor mesmo? 49 Olha, mil? a primeira, na eleição para deputado, eu acho que foram entre 50 e 52 mil reais. E para senadora, foram 49 mil reais. Não chegou a 50 mil reais. E aí, o partido, às vezes, coloca qualquer coisa que contrato de contabilidade, mas o meu partido não tinha um centavo, entendeu? Então, o que eles gastam para o partido, eles, às vezes, colocam como gasto dividido por todos os candidatos. Mas não tinha um centavo para a minha campanha, eu não tive um segundo de TV, né? E eu enfrentei a máquina de mentira da direita, porque a esquerda é mentirosa, mas a direita também foi, entendeu? Então, montagens, pegaram fotos minhas, fizeram montagens para dizer que eu estava coligada com gente do PSOL. Então, assim, nas desonestidades, eles estão juntos. Então, assim, quando eu vejo esse povo também se digladiando, sabe? Irmãos se afastando, marido e mulher se separando por causa dessa briga política, por tudo que eu passei nos últimos tempos, eu acho que é uma bobagem, porque na safadeza eles estão juntos. Muito bem. Ainda falando sobre o Congresso Nacional, a gente está agora em um momento de votação da reforma tributária. A senhora, inclusive, fez críticas duras em relação a esse texto. E eu gostaria que a senhora pudesse elencar aí quais são os motivos que mais preocupam em relação a essa reforma. Então, eu quero deixar muito claro que as minhas críticas não têm nada a ver com o fato de ser uma reforma do governo PT. Tá? Se fosse uma boa reforma, eu apoiaria, porque eu nunca tive essa coisa de time. O problema é que a reforma ela é ruim em todos os sentidos. Tá? Ela é ruim sob o ponto de vista do que ela vende,
que ela diz que vai simplificar o sistema, e isso não é verdade, porque essa reforma está sendo aprovada e poucas pessoas sabem que estão se criando outros tributos, mas durante um bom período vão conviver os tributos atuais mais os novos tributos. Isso vai gerar uma dificuldade, inclusive, de gestão, sobretudo nas pequenas empresas, né, para o pessoal que trabalha na área de contabilidade. Então, não é verdade que haverá uma simplificação. Toda simplificação ela passa por clareza das regras. Essa reforma não tem clareza nenhuma, porque ninguém sabe quais serão as alíquotas desses tributos novos que estão sendo criados. Todo esse detalhamento está pendente de leis complementares que virão depois. Então, a reforma está sendo aprovada sem que as pessoas saibam quanto vão pagar. E aqui eu não estou defendendo rico, categoria A, categoria B, ninguém sabe qual será a alíquota, quais serão as alíquotas. Eu sou contrária a essa elevação, né, da tributação, por exemplo, da doação e da herança. Porque quando as pessoas falam herança, acham que são aquelas enormes heranças. Essas já estão em fundos, que não serão alcançados pela reforma. Só que, assim, eu sou advogada. Eu sei como uma família simples, muitas vezes não faz o inventário da única casa da família porque não tem condição de pagar o imposto. O imposto hoje é de 4%. Nós estamos aprovando uma reforma com alíquota progressiva que ninguém sabe qual vai ser o máximo. Muita gente acha que é 8%, porque hoje tem alguns estados da federação que trabalham com 8%, São Paulo são 4%. Mas já tem gente fazendo aí uma previsão de que pode chegar a 16% para uma família fazer o inventário de uma casa, né? Porque esse critério de rico entre aspas, né? As pessoas que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo, elas sabem quantas famílias não conseguem fazer o inventário, né? Isso não está sendo dito. Então, assim, sob ponto de vista da simplificação, a reforma não presta. Sob ponto de vista de reduzir carga tributária, a reforma não presta e não tem clareza de qual será essa carga. E tem um fator que, para mim, talvez seja até mais pesado. Os municípios e os estados estão abrindo mão da sua autonomia, tá? Fiscal, orçamentária, em prol da União. Que isso seria ruim em qualquer governo. Num governo de esquerda, né, declaradamente controlador, declaradamente centralizador, eu penso que aprovar uma reforma como essa é indesculpável, é injustificável. E eu fico revoltada, né, em especial com os governadores que estão apoiando. Porque as pessoas não estão compreendendo. Hoje, né, o tributo que é recolhido num determinado município, num determinado estado, ele até vai para por exemplo, o tributo do município, até ele vai para o estado, vai para a federação, o tributo do estado vai para a federação, depois é redistribuído. Mas, assim, quem controla esses tributos é o ente federativo, é o município, é o estado. Eles estão criando um comitê, que é um monstrengo novo, tá? Ninguém sabe quem vai integrar esse comitê. Serão representantes. Todo mundo sabe como o PT adora aparelhar conselhão. O dinheiro recolhido nos municípios e nos estados vai para esse comitê. E é esse comitê que vai redistribuir. Quando eu estava lá na CNN participando dos debates, eu lembro que eu levantei esse ponto e algum dos debatedores falou que eu tinha entendido errado. Não, a senhora entendeu errado, não é nada disso. Eu entendi certo, tanto é que agora, quando passou no Senado, o relator fez um texto, quem tiver acompanhado aqui pode buscar o voto do relator, dizendo que antes eles iam pegar 90% para esse comitê, agora são 80%. Então, assim, se passar do jeito que foi aprovado no Senado, 80% de tudo que é recolhido vai para esse comitê redistribuir. Perceba que eu nem estou questionando o fato de ser recolhido, por exemplo, em São Paulo, ir para os outros estados, ou no Paraná, ir para os outros estados. Não, eu estou reclamando do fato de ficar na mão de um comitê que nós não sabemos o que será. Então, os governadores que apoiaram essa porcaria, esse lixo de reforma, na minha visão, estão trabalhando contra a autonomia dos estados que eles representam.
Ou seja, o texto piorou lá no Senado, né? Mas é muito ruim. Os alicerces são ruins, entendeu? Aquilo ali não tem como melhorar, tem que obstruir e parar com aquilo, não tem jeito. Bom, a gente passa da insegurança jurídica para a segurança pública, Janaína. O Brasil é um país com altos índices de criminalidade. Como que você avalia as ações do Ministério da Justiça no combate a esse problema que é tão grave? Então, nós temos vários pontos a destacar aqui, né? Muita gente fala de aumentar a pena. Toda hora eu vejo aí um parlamentar ou um senador apresentando projeto para aumentar a pena. A verdade é que nós não precisamos aumentar a pena, nós precisamos que as penas existentes sejam cumpridas. Tá? Nós precisamos rever essa tradição, né, que se intensificou nos últimos tempos, de anular operações inteiras por questiúnculas formais. Porque quando alguém eventualmente é condenado sem ter sido citado, sem ter tido a oportunidade de se defender, óbvio que tem que anular. Mas as anulações que estão acontecendo, elas são muito difíceis de fundamentar, né? Então, apreensões de 600 quilos de cocaína em estabelecimentos comerciais anuladas no Supremo Tribunal Federal por falta de mandado judicial. Então, assim, eu não estou falando, né, de uma pessoa que eventualmente fume maconha na sua casa e um vizinho sente o cheiro, chama a polícia, invadem a casa de uma família no meio da madrugada por causa de um cigarro de maconha. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de policiais que se colocam em risco, entram num galpão, encontram 600 quilos de cocaína, que ninguém da defesa levanta que eventualmente foi cocaína plantada, e o Supremo Tribunal anula. Né? Isso sem contar o que aconteceu com a Lava Jato. Então, assim, são essas questões que precisam ser debatidas. Não adianta você ter 100 anos de pena se você não consegue fazer o cidadão cumprir 6 meses, né? Porque anulou tudo. Então, assim, esse ponto tem que ser destacado. No caso do Ministério da Justiça, além dessas questões que eu destaquei, tem essa coisa estranha que aconteceu recentemente deles terem baixado uma GLO que não tem razão de ser, né? Porque houve ali uma comoção no Rio de Janeiro, grupos criminosos, aí não sei dizer se foram as milícias, se foi o tráfico ou o tráfico e a milícia, né, que já está havendo ali uma conjunção, queimaram não sei quantos ônibus, né, em retaliação à morte de uma pessoa, e o governador pediu para baixar a GLO nas ruas. O Ministério negou, mas repentinamente baixa a GLO, né, para quem não conhece, Garantia da Lei e da Ordem, colocando militares nos portos e aeroportos do Rio de Janeiro, que solicitou, e de São Paulo, sem nenhuma fundamentação. Então, são decisões que vêm do nada, repentinas, que não são justificadas. Né? E essa GLO foi decretada alguns dias depois do presidente da República dizer que não faria GLO. Né? E aqui mais uma estranheza que eu tenho externado nas minhas entrevistas. Desculpa, eu não sou de time, já falei. Né? O governador Tarcísio aplaude. No lugar de defender a autonomia de São Paulo, aplaude. Como também apoiou a reforma, está apoiando, né, a reforma tributária. E agora houve essa situação dessa senhora, né, eu não vou aqui fazer juízo de valor sobre a mulher, tá? Não é porque a pessoa é casada com alguém que está no crime, que está preso, que necessariamente a pessoa seja criminosa, então quero deixar isso registrado aqui. Agora, é preciso, né, que se entenda que se qualquer uma de nós aqui, né, se nós formos juntas, separadas, a qualquer ministério pedir uma audiência com o secretário nacional, nós não seremos recebidas. Né? Nós não seremos recebidas. Então, é necessário que o governo explique como é que foi o trâmite para essas audiências. Né? O que me preocupa mais não é a audiência em si, é a falta de humildade, né, de autoridades explicarem o que foi que aconteceu. Então, rapidamente, eles começam a falar que é fake news,
que é uma campanha contra o ministro, que o ministro está sendo injustiçado, que é a direita, a extrema-direita. Não, olha, é um fato. Até agora ninguém negou que a senhora, que apareceu em várias solenidades ali, junto a pessoas muito poderosas, fosse efetivamente casada com uma pessoa que também é muito poderosa no mundo do crime, ninguém negou esse fato. Não são fotos tiradas em situações públicas, porque, por exemplo, eu fui deputada estadual, é muito comum. Às vezes, você está num supermercado, a pessoa pede para bater uma foto com você, ou você está numa audiência pública, numa solenidade, alguém que está lá pede para fazer uma foto com você, isso é normal. Mas não foi assim. Essa senhora estava nos gabinetes, ela foi recebida. Então, muito provavelmente, sabiam quem ela era, né? E aí, gente, o que a gente tem que lembrar é o seguinte: familiares de presos votam, presos provisórios votam, e toda vez que houve uma contabilidade, assim, uma divulgação dos votos dados entre os presos, o partido que está no poder foi vencedor, né? E quem fez campanha sabe que em determinadas regiões existe uma proibição de candidatos que não sejam de esquerda entrarem, né? Talvez pelas pautas. Então, isso é fato, eu não estou inventando. Então, talvez essa senhora estivesse lá por ser sabidamente apoiadora, né? Agora, o que compete às autoridades fazerem? Virem a público e explicarem. Ainda que seja para dizer, olha, nós aqui atendemos todo mundo, né? Ainda que seja isso, e aí vai ter que passar a atender mesmo, né? Mesmo as pessoas que cheguem lá. Então, assim, o que me incomoda mais é o autoritarismo de não dar satisfações, sabe? Muitas vezes eu votei em projetos que a população não entendeu, que a população discordou, que a população me xingou. O que eu fazia? Eu subia na tribuna, explicava. Eu ia nas minhas redes, explicava. Eu gravava vídeos, explicava. As pessoas podem concordar, podem não concordar, podem parar de votar, mas é um dever de quem está em cargo público dar satisfações. Seguindo nesse tema, então, você mesmo escreveu que quando era oposição, o PT e também os partidos aliados, que você chamou de apêndices da sigla, questionavam e judicializavam tudo, e pobre de quem criticasse o direito deles de criticar. Entretanto, quando a crítica se volta para os deles, na verdade, aí não pode. O caso da mulher do líder da facção criminosa que você acabou de comentar, ter tido a viagem paga pelo governo, ser recebida pelo Ministério da Justiça, para eles isso não vale nem reclamação, nem questionamento. Você citou a questão do autoritarismo, democracia e autoritarismo, essa visão que a esquerda faz questão de levantar como se realmente defendesse a democracia. 2 pesos, 2 medidas, é isso que a gente vê hoje em dia? Sim, eu fico muito preocupada. Na verdade, esse sempre foi o DNA do PT, né? Tanto é que muito do processo de impeachment que eu abracei e custou muito para a minha vida, né, familiar, pessoal, profissional, eu fui muito prejudicada, mas, assim, foi também em função desse autoritarismo. Eles querem que você concorde com eles em tudo, baixe a cabeça, elogie, aplauda, né? E qualquer crítica, eles criam uma campanha para te, né, calar. Então, esse autoritarismo me preocupa. E essa questão, né, dos partidos apêndices, que na época do governo Bolsonaro questionavam tudo, judicializavam tudo, sobretudo no período da pandemia, essa é uma questão que eu levantei nesse contexto, mas também levantei no contexto das propostas que o presidente Lira vem fazendo agora de limitar a atuação de partidos políticos em ações perante o Supremo. Juridicamente, tecnicamente, o deputado Lira ele tem até razão, tá? Porque existe mesmo um abuso, um excesso. O que me chama a atenção é que durante todo o governo Bolsonaro, Rede, PSOL, né, o próprio PT, dou destaque aqui à figura do senador Randolph, eles cansaram, assim, eles esgotaram todas as possibilidades de acionar contra qualquer coisa no Supremo Tribunal Federal. E essas pequenas petições viravam feitos e tinham, né, despachos liminares, e eu nunca vi, né, o presidente Lira, que já era presidente e era teoricamente aliado do governo, se indignar. Agora que o Lula está no poder, né,
Agora que tem, por exemplo, o Novo, que tem sido um partido bastante atuante nessas questões todas, mais ideológicas, mais de costumes, agora ele quer cercear, né? Agora ele quer que só partidos grandes possam utilizar esse instrumento. Então, essas coisas têm que ser ditas, né? Porque, assim, quando eu lá atrás falei que Bolsonaro estava de chamego com partidos ali que, na verdade, sempre estão perto de quem tem poder, eu fui atacada pela direita, porque a direita bolsonarista não é muito diferente do petismo, né? Agora estão vendo que eu tinha razão. Janaína, o tema agora é polarização. A esquerda comemorou muito, né, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que deixou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Mas você chegou a alertar que essa condenação poderia favorecer mais a direita do que a esquerda. De que forma, futuramente, isso pode abrir precedentes? Não, na verdade, quando eu disse isso, foi o seguinte: o Lula e o Bolsonaro são figuras humanas e políticas muito fortes, né? Eles têm personalidade forte, né? Veja o Lula, tudo que ele já passou e como ele é uma pessoa forte, né? Por exemplo, a cirurgia que ele acabou de fazer, a minha mãe fez. Eu quase perdi minha mãe nessa cirurgia dificílima. Ele está como se nada tivesse acontecido. O presidente Bolsonaro, com a facada, quantas cirurgias já fez? Então, são pessoas fortes. Pessoas com essas características, elas praticamente, até pela sua própria existência, elas impedem outras lideranças de se fortalecer. Elas cerceiam. Então, quando eu disse isso, foi no sentido de alertar para a possibilidade de, em retirando o Bolsonaro do cenário, outros quadros à direita se fortalecerem, entendeu? Porque, assim, quando é Bolsonaro e Lula, tem aquela guerrinha, né? Olha, vote em mim, porque senão o outro volta, ou vote em mim, senão o outro continua. E o que o país precisa, na minha leitura, é de uma figura mais centrada, de um líder que se preocupe em formar sucessores, sabe? Que entenda que, uma vez eleito, ele governa para todos, né? Então, tem muita equivalência entre Lula e Bolsonaro, né, nesses aspectos ruins. Então, foi nesse sentido de nós termos chance de se formar uma liderança. Entendo. Bom, e falando sobre guerra cultural, né? Eu queria lembrar que durante os últimos anos, os termos nazismo, fascismo e até mesmo neste ano de 2023, a palavra terrorismo ela foi muito banalizada, né? Principalmente pela esquerda marxista. Mas agora que nós estamos de fato presenciando, né, essas mesmas pessoas que talvez nem saibam o significado real desses termos, estão apoiando grupos como Hamas, né, que matam, que estupram mulheres e até mesmo o retorno do antissemitismo. A que a senhora atribui isso? A guerra cultural, de repente, a comunicação enviesada da imprensa, lavagem cerebral? Não, primeiro a hipocrisia, né? São hipócritas, porque eles pegavam uma ou duas frases, né, de pessoas do espectro diferente do deles, exigiam perda de perfil, exigiam processo criminal, processo civil, né? E eram pessoas que estavam apenas se manifestando. Podemos concordar, divergir, mas ninguém estava fazendo nada. Agora, eles estão apoiando grupos que praticam crimes reais, né? Eles estão, na verdade, fazendo apologia de terroristas, né? Incitando o terrorismo. Isso é crime. E aí existe quase que um conluio, né? Ninguém, as autoridades que se indignavam, que mandavam fazer busca e apreensão por causa de um tweet, por causa de uma postagem, agora não acham nada. Agora é liberdade de expressão e de manifestação. É muito interessante isso, como a liberdade de expressão, entre aspas, e manifestação da esquerda é vista como direito constitucional e como a liberdade de expressão e manifestação da direita é vista como crime, tá?
Eu sou muito defensora da liberdade de expressão, de manifestação de gregos e troianos. Mas eu acho que a gente tem que buscar estabelecer os mesmos critérios, sabe? No caso aí dessa situação envolvendo Israel e o Hamas, o que está me assustando é que, sob o pretexto de defender os palestinos, né, e é óbvio que todos nós nos ressentimos com crianças que sejam alcançadas pelo conflito, mas sob o pretexto de defender os palestinos, eles estão, na verdade, atacando o povo judeu, né, porque algumas falas e algumas postagens passam muito do limite de defesa dos palestinos. E tem um fato da realidade que vem sendo negado por todas essas pessoas. O Hamas usa mulheres e crianças como escudo, sempre utilizou. Então, o povo palestino é vítima, primeiramente, do Hamas. Né? Isso tem que ser reconhecido. E, num primeiro momento, talvez porque estivesse em recuperação, o presidente Lula até estava tendo uma posição mais ponderada, pedindo em nome das crianças, pedindo em nome das famílias. Só que agora ele intensificou um discurso muito nessa linha, né, dos blogs e sites esquerdistas mais raiz, e eu penso que ele está colocando o próprio país em risco, porque a nossa diplomacia é uma diplomacia, historicamente, não é de neutralidade, mas de consenso. Né? É uma democracia, é uma diplomacia que busca construir caminhos de diálogo, e o presidente saiu desse tom. Né? E eu penso que isso prejudica o Brasil. Então, nós já estamos saindo do campo da, poxa, não é justo o que ele está falando, para o campo de uma exposição indevida do nosso país. Né? Porque daqui a pouco nós vamos começar a ter problema, não só com Israel, né, mas com os países aliados de Israel, em especial os Estados Unidos. Janaína, para concluir essa nossa conversa que está tão boa, a gente quer saber, você que chegou à Assembleia em 2019 com impressionantes 2 milhões de votos, sempre defendeu, como disse, acabou de assumir, defende pautas conservadoras, sendo contra a legalização do aborto, das drogas e a favor das liberdades individuais, caso da liberdade de expressão para todo mundo. Foi uma das autoras do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e nas eleições de 2018 chegou a ser cotada para o cargo de vice de Bolsonaro. Entretanto, se afastou do último governo. A gente quer saber qual que é o seu projeto para as próximas eleições. Se ele existe, como deve acontecer. Eu queria que você fizesse aí uma espécie de um quiz, né? Uma consulta aí nos seus seguidores, porque eu estou tão indecisa, mas eu estou tão indecisa, porque, assim, para aquelas famílias que são de políticos, é muito tranquilo, né? Para uma família, né, que não é de políticos, essa vivência na política, ela é muito desgastante. Ela é muito desgastante. Então, assim, os ônus são muito pesados, né? E a verdade é que eu não tenho apoio familiar nesse aspecto, né? Eles pedem para eu parar de arrumar confusão, porque eu tenho a minha vida profissional, graças a Deus, eu nunca dependi da política. Então, assim, eu fico pensando, né? O meu trabalho, que eu considero assim, mais importante pelo país, eu fiz fora da política. Né? Eu fiz como cidadã, que fui lá pedir para afastar a ex-presidente. Então, será que eu devo voltar? Será que não? Por outro lado, tem momentos em que eu sinto falta, né, daquelas possibilidades que eu tinha de fazer diferença na vida das pessoas mais simples. Vou dar exemplos. Alguém ligava no gabinete e denunciava que tinha um aparelho de ressonância magnética, um tomógrafo num hospital público quebrado. Né? Eu fazia um ofício, depois de 3 dias estava arrumado. E as pessoas ligavam dizendo assim, doutora, eu estava há meses pedindo para arrumar e a senhora conseguiu. Eu nunca fiz assim aquele tipo de expediente de furar fila para tratamento. Isso aí eu nunca fiz. Porque eu acho que está errado, né? Juridicamente, quando você faz isso, você prejudica alguém que estava para ser atendido. Então, eu sou muito, muito criteriosa com essas coisas. Mas aquelas lutas, né, para favorecer a coletividade, eu sempre abracei. Eram vitórias e lutas muito silenciosas. Então, eu sinto muita falta disso, sabe? Então, eu estou nesse dilema, confesso a vocês, né? Estou nesse dilema com relação a 24,
Com relação a 26, eu acredito que eu volte. Volte a disputar, né? Se volto, só o povo diz. Mas com relação a 24, eu estou mesmo num dilema. Até porque, se eventualmente eu for eleita em 24, eu não tenho tranquilidade de abandonar as coisas no meio, sabe? Então, se eu for eleita vereadora, por exemplo, eu vou largar no meio para sair a senadora de novo, né? Então, eu estou nessa dúvida. Se vocês puderem fazer uma consulta aí, eu agradeço sugestões. Com certeza, vamos fazer sim. Inclusive, nossa audiência que já está aqui nos acompanhando, aproveita e deixa aqui nos comentários como você quer ver Janaína Pascoal, já nas próximas eleições municipais, de repente aí como prefeita de São Paulo, ou como deputada federal, senadora em 2026. A gente vai já ter esse termômetro a partir de agora, hein? Janaína Pascoal, muito obrigada pela sua participação hoje aqui conosco. Foi um bate-papo e tanto, né, Catiúcia? Foi muito legal, muito obrigada por essa oportunidade de conversar com a gente. A gente espera próximas vezes, hein? Eu adorei, agradeço o diálogo, o convite, o carinho, e estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Deus abençoe, beijo muito grande. Amém. Um beijo, obrigada. E você que está aqui conosco, não vai embora não, tem um recado ainda para vocês. Quero agradecer, claro, a gente agradece a contribuição de vocês, que estão aqui sempre ajudando para que essa engrenagem continue girando, né? O jornalismo independente é um grande desafio, tanto para mim quanto para a Catiúcia. Já trabalhamos em grandes emissoras, mas estamos aqui em busca de mais transparência, em busca de trazer a realidade dos fatos, para que vocês possam ter aí uma opinião crítica também em torno de tudo que vem acontecendo. E como você pode nos apoiar? Tá aqui, ó, o Pix do nosso canal, fatorpoliticobr@gmail.com. Você pode também apontar a câmera para o nosso QR Code, que está aqui do ladinho, e facilita também. O valor que você puder contribuir, isso nos incentiva a continuar nessa luta em busca da verdade, né, Catiúcia? É isso, Berenice. E a gente está ao vivo diariamente, às 7h30 da noite. Na segunda-feira, o Raio X analisa o cenário nacional e internacional com Berenice Leite. De terça a sexta, eu, Catiúcia Sotomayor, Berenice Leite e Valdeci Cremon chegamos com o Hora Notícia, com os principais assuntos dos três poderes e sempre com a participação de analistas políticos, deputados, senadores, gente que entende do assunto para conversar sobre os temas mais relevantes e as polêmicas que interessam. Na quarta, às 5 da tarde, ainda tem o Jogo Forjás com um super debate. E ao sábado, às 4 da tarde, Jéssica Seferin está ao vivo também com o Fator Revista. No domingo, é a vez do Fator Agro, com os destaques do setor. E tem ainda correspondentes internacionais, muito conteúdo extra e entrevistas exclusivas disponíveis aqui no nosso canal. Então acompanhe, siga, curta, compartilhe. Você conta com a gente conta com você. Fator Político BR, né, Berenice? Sempre à frente. Sempre à frente. Até mais. Tchau, tchau. A gente se vê.